Olá mais uma vez, pessoal. Professor Jorge aqui, mais uma vez, trazendo mais um vídeo sobre análises bioestatísticas usando o JAMOV, tá bom? Dessa vez nós vamos dar continuidade às análises de variância. Temos um segundo exemplo aqui de análise de variância, onde temos um delineamento em blocos casualizados, tá certo? Lembrando que o delineamento em blocos casualizados, a gente precisa controlar uma fonte externa que possa interferir na nossa variável resposta, gerando um efeito de confundimento, gerando um confundimento com o efeito que a gente realmente quer avaliar, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo de nutrição animal, tá? Onde um pesquisador ele quer avaliar, ele tem um trabalho cujo objetivo dele é avaliar os suplementos vitamínicos e minerais sobre o crescimento de suínos jovens, todos da mesma raça e todos do mesmo sexo, tá certo? Então, assim, aparentemente não haveria nenhum problema dele realizar um delineamento inteiramente casualizado. Ele calcularia o tamanho de amostra e distribuiria os seus tratamentos nas suas amostras de forma totalmente aleatória, tá certo? Então ele tem aqui um controle, que é uma ração sem suplementação vitamínico mineral específico, uma ração base. Ele tem um tratamento A, que ele tem um certo suplemento vitamínico mineral A, e um tratamento B, que é composto por um suplemento vitamínico e mineral B, tá certo? Então o objetivo inicial dele era comparar o ganho de peso, a sua variável é o ganho de peso, tá certo? Dos animais submetidos a esses tratamentos. Então, durante o seu planejamento, enquanto ele estava realizando o levantamento da amostragem, ele percebeu uma coisa a tempo ainda, tá certo? Ele teve um problema, tá? Que ele verificou que leitões de diferentes leitegadas, ou seja, de diferentes ninhadas, eles apresentavam variações significativas no peso inicial, tá certo? Ou seja, as leitegadas, as diferentes leitegadas disponíveis, elas não eram homogêneas quanto ao peso inicial. Então, assim, em alguns experimentos de nutrição, é interessante que o peso inicial seja homogêneo para que as respostas finais não sejam comprometidas por possíveis interações, tá? Então essa diferença possivelmente era devida a qualidades genéticas distintas. Algumas dessas linhagens, assim por dizer, de suínos, eles tinham uma genética para ganho de peso. Então, se a gente colocasse de forma aleatória, totalmente aleatória, todos os leitões, sem considerar essa diferença na linhagem, e porventura um tratamento recebesse mais um leitão que tivesse uma maior capacidade de ganho de peso, a gente não saberia se o ganho de peso seria devido ao nosso tratamento, aos diversos tratamentos, ou a uma característica intrínseca daquela linhagem, que tem a maior facilidade para ganho de peso. Então, ele tem um problema aí, que a sua amostra ela não é completamente uniforme, de modo a randomizar, de modo a aleatorizar completamente seus tratamentos nas amostras. Então ele pensou numa alternativa aqui para controlar a variabilidade da leitegada, né? Ele decidiu distribuir equitativamente e aleatoriamente os tratamentos em todas as leitegadas. Todas as leitegadas receberiam todos os tratamentos, tá certo? Então, isso aí garantiria que cada tratamento fosse aplicado a pelo menos um animal de cada leitegada. E aí, ele pensou e selecionou 18 suínos jovens, 18,
animais jovens provenientes de 6 leitegadas diferentes. Então, aqui estão as 6 leitegadas diferentes. Então, de cada uma dessas 6 leitegadas, ele tirou 3 animais. Tá? Ele tirou 3 animais dessa linhagem, 3 dessa linhagem, 3 dessa linhagem e assim por diante. Tá? E aí, ele aleatorizou os animais, os tratamentos nas amostras dentro de leitegada, de modo que todas as leitegadas contivessem todos os tratamentos. Então ele designou um tratamento ao acaso para um animal dessa leitegada e repetiu o processo a todos. Isso caracteriza um bloco. Ele fez a aleatorização dentro de cada bloco. Ele tem 6 blocos que são as leitegadas, de modo que ele consiga calcular o efeito de leitegada, tá certo? E ver aí o impacto que a leitegada tem na resposta, tá certo? Então ele selecionou esses 18 animais. De cada leitegada, 3 animais foram escolhidos aleatoriamente e distribuídos igualmente entre os tratamentos conforme a seguir. Então nós temos uma tabelinha aqui, onde os nossos tratamentos são controle, tratamento 1, tratamento 2, e aqui eu tenho leitegada, eu tenho 3 animais de cada leitegada. Então esse animal, no sorteio, ele caiu aqui para o controle, esse aqui caiu para o tratamento 1 e esse aqui caiu para o tratamento 2, tá certo? Então aqui nós temos, além do erro experimental, que é inerente de toda a experimentação animal, nós temos aqui o nosso efeito, que é de suplementação, os diferentes tratamentos, os diferentes níveis do efeito que eu quero testar, e temos também um outro efeito que no momento não nos interessa, contudo é importante que seja controlado para que a gente possa ter a exata estimativa do nosso efeito desejado, que é o tratamento, tá certo? Ou seja, isso é o que garante um controle. Muito bem. As hipóteses do experimento é que as médias dos tratamentos sejam iguais, isso na nossa hipótese nula. E aí nossa hipótese alternativa, como toda boa análise de variância, ele afirma que pelo menos uma média é diferente. Nos cabe descobrir qual é essa média que é diferente, ou se todas as médias são diferentes, por meio de testes a posteriori, teste pós-hoc, tá certo? Muito bem. Para analisar, aqui nós já temos a nossa planilha já carregada no Jamov. E aqui nós temos o animal, nós temos 18 animais. Essa coluna é só para identificar os animais, elas não nos interessam nas análises. E aqui nós temos uma coluna designada ao tratamento, onde todos os tratamentos são descritos de forma empilhada. Lembrando que os nossos tratamentos, o nosso experimento envolve grupos independentes, tá certo? Então a nossa planilha é empilhada, tá certo? Então eu tenho o tratamento, controle, tratamento 1, tratamento 2, e aqui eu tenho a leitegada, né? Eu organizei a tabela de forma que fique em ordem crescente a partir da leitegada, tá? E aqui a gente observa que de cada leitegada, 3 animais foram escolhidos e designados aos seus tratamentos, também de forma empilhada. E aqui eu tenho os seus respectivos ganhos de peso ao final do experimento, certo? Para realizar essa análise, a gente deve vir aqui em guia em ANOVA, e diferente da ANOVA do delineamento inteiramente casualizado, onde a gente pode usar essa ANOVA a um fator ou a ANOVA a uma via, a gente obrigatoriamente tem que usar análise de variância geral, ou a nossa análise de variância mais detalhada, porque agora nós vamos colocar 2 efeitos, onde um será blocado, ok? Então a gente clica aqui na guia e imediatamente nós temos aqui a
aba de análise. Bom, a nossa variável dependente é o ganho de peso, ela vem para cá, e aqui eu posso botar os meus fatores fixos, que são o tratamento, que é o que realmente vai me interessar. Aqui ele reconheceu já como um delineamento inteiramente casualizado, tá certo? Nós vamos comentar, mas a gente precisa controlar o efeito de letegada. Então, ó, quando a gente coloca, se a gente imaginasse que fosse um delineamento inteiramente casualizado, a gente observaria que nós temos uma soma de quadrado do resíduos muito elevada, tá certo? A gente tem uma soma de quadrado do resíduo do tratamento de 1240 e a do resíduo, ou seja, do erro experimental, de 4565. Aproximadamente umas 3 vezes superior ao do tratamento, ou seja, o nosso erro está tendo um maior impacto na variação geral do que o nosso tratamento, o que é ruim, tá? Nós temos 2 graus de liberdade para o tratamento e 15 para o resíduo. Tá? Nossa variância está elevada, tá certo? O quadrado médio do resíduo, que é a variância elevada, e aqui nós temos um teste F para o tratamento de 2,04 e sem efeito nenhum. O que aconteceu aqui? Possivelmente a suposição de que a letegada exerce um efeito no ganho de peso, observada sagazmente pelo pesquisador, ela não foi controlada e ela foi parar no resíduo, esse efeito, tá certo? Então o que a gente precisa fazer aqui? Como a gente teve o cuidado de montar um experimento de modo que a gente controle a letegada, a gente vai colocar o efeito de letegada na análise de variância e aqui vai dar um erro, mas não se desesperem. A soma de quadrados do erro ou o grau de liberdade são 0, indicando um ajustamento perfeito. Mas calma, há um motivo para que isso aconteça. No Jamove, por padrão, quando colocamos 2 efeitos, ele automaticamente traça a interação entre os 2 fatores. Sendo que no nosso experimento nós não estamos verificando ou a interação entre tratamento e letegada. Isso não nos interessa. Então aqui a gente faz um pequeno ajuste no nosso modelo, tá certo? E quando a gente olha os componentes, nós só temos 2 componentes, tá certo? Duas fontes de variação. Já nos termos do modelo, ele coloca automaticamente o tratamento versus a letegada, a interação entre tratamento e a letegada, que não é o nosso objetivo e o nosso experimento não foi desenhado nem calculado para esse tanto de graus de liberdade que são consumidos, tá certo? Então aqui a gente vai remover, porque nós não queremos esse tratamento, a gente seleciona aqui a interação, tratamento e letegada, e retira. E a nossa análise de variância vai acontecer. Vejam bem a importância do controle das diversas fontes de variação que possam causar uma variação nas nossas respostas. A gente já conhecia o efeito de tratamento, né? Que era de 1240. Isso não muda porque a gente colocou corretamente. Agora, letegada, ela tem um efeito gigantesco. A suposição do pesquisador estava correta. A letegada tem uma soma de quadrado de 4037, evidenciando um impacto possivelmente maior do que o próprio tratamento. Mas lembrando que a gente não deseja avaliar a letegada, era o que a gente tinha disponível, a gente deseja avaliar o tratamento. Como a gente controlou, a gente pôde subtrair esse efeito de letegada do nosso resíduo. Nosso resíduo, olha só, é de 528 apenas. Nós temos 10 graus de liberdade, a gente perde graus de liberdade, mas a gente ganha em precisão por uma soma de quadrados bem menor. A gente modifica o nosso quadrado médio para 52,8, que é aproximadamente 1/6 do anterior, que era em torno
de 300, né? Então aqui a gente já passa a observar que nós temos um teste F bem significativo, tanto para tratamento como também para leitegada. E vejam só, aqui a gente tem um efeito significativo já corretamente equilibrado do tratamento, ou seja, a gente tem um efeito significativo do tratamento, ou seja, existe pelo menos, a gente já pode, pela análise de variância, a gente já pode rejeitar a nossa hipótese nula e afirmar que pelo menos uma média é diferente. Professor, o senhor fez isso para que desse diferença? Não, eu não fiz isso para que desse diferença. Eu fiz isso apenas para controlar um efeito que também é significativo. E ele é altamente significativo, tá certo? Ou seja, se a gente tivesse elaborado a hipótese para dizer que todas as leitegadas são iguais, a gente rejeitaria essa hipótese porque a gente teve um efeito bem significativo aqui. Okay? A gente também pode ver o tamanho dessa diferença por meio da dimensão do efeito de eta quadrado, tá certo? Ambos acima de 0,14. E a gente vê que o tamanho de efeito para a leitegada ainda é mais expressivo do que o próprio tratamento, né? Ou seja, o nosso ensaio está com uma baixa variância, isso nos mostra um bom controle, dado a baixo coeficiente de variação, e temos aqui os tamanhos de efeito bem controlados, tá certo? A gente pode prosseguir outra coisa importante que ficou devendo do outro vídeo, tá certo? Quando a gente coloca o teste do modelo global, o teste do modelo global ele vai nos dar exatamente a soma das duas somas de quadrado, tanto de tratamento como a leitegada, ou seja, o nosso modelo está variando tudo isso daqui, entretanto, mais o erro experimental, entretanto, eu consigo subtrair os efeitos de leitegada e o efeito de tratamento, que é o que nos interessa. Ok? Então, a gente pode prosseguir aqui no nosso teste pós-hoc. Pronto, vamos fazer a validação dos pressupostos, né? Nós temos que avaliar a homogeneidade das variâncias não disponível, porque nós temos duas variâncias aqui a serem testadas, e nós temos o nosso teste de normalidade, e o nosso teste de normalidade aqui nos garante, pelos outros testes, né, de Kolmogorov-Smirnov, tal, que nós temos aqui um certo controle da verificação dos nossos pressupostos, tá certo? E para os nossos testes pós-hoc, a gente agora vai fazer o que? A gente precisa designar o que a gente quer fazer comparação. Mais uma vez, leitegada não é o objetivo do nosso tratamento. Muito embora eu possa saber qual é a leitegada, né? Se eu quiser, eu posso saber qual a leitegada que é escolhida para maior ganho de peso, tá? Mas não é o objetivo do nosso estudo. O nosso objetivo do estudo é saber qual que é o melhor tratamento. Quando eu coloco aqui, eu rapidamente tenho calculado aqui pelo teste de Tukey, tá certo? As nossas comparações, tá certo? Então aqui, quando eu comparo controle contra o tratamento 1, eu tenho aqui um efeito significativo, que ele é menor do que 0,05, tá certo? Ele deu 0,026. Quando eu comparo o controle com o tratamento 2, eu também tenho um efeito significativo, tá? Ou seja, também é diferente, o controle é diferente do tratamento 1 e do tratamento 2. E quando eu comparo o tratamento 1 e o tratamento 2 com o tratamento 2, eu vejo que não há uma diferença significativa. O P é superior a 0,05, né? Maior do que o nosso critério de rejeição de hipótese nula, então a gente não pode afirmar que o tratamento 1 e o tratamento 2 são
diferentes, né? Então eles são realmente equivalentes. Então eu tenho que o controle difere dos tratamentos 1 e 2, e os tratamentos 1 e 2 não são diferentes, tá certo? Bom, quem que é o maior, quem que é o superior? A gente pode... a gente ainda pode colocar aqui o tamanho de efeito pelo D de Cohen, e aqui a gente observa que temos efeitos significativos, bem significativos aqui, em relação às nossas diferenças, certo? Uma diferença bem menor entre tratamento 1 e tratamento 2, tá certo? Então aqui a gente já pode encerrar a linha de pós-hoc, nós já temos aqui o nosso pós-hoc desejado. E agora a gente pode vir aqui na guia de margens, médias marginais. Eu vou colocar como termo 1 e único termo que me interessa o tratamento. Ele já vai ser subtraído de toda a variação imposta também pela lei Tegada. E aqui já está selecionado o gráfico das médias marginais com a barra com intervalo de confiança, e tenho ainda a tabela das médias marginais, né, que vai me aparecer logo depois. Ótimo, muito bem. Então o que a gente observa? A gente observa que o controle ele é realmente inferior aos demais tratamentos, tá certo? Já o tratamento 1 e o tratamento 2, apesar da média do tratamento 2 ser ligeiramente maior do que a do tratamento 1, estatisticamente eles são equivalentes. Isso nos indica que qualquer suplementação entre tratamento 1 e tratamento 2 que você administre nos animais, independente, agora sim, independente da lei Tegada, vai promover um maior ganho de peso do que o controle, tá certo? Então aqui o controle, que é a ausência de suplementação vitamínica e mineral, ela realmente influencia o ganho de peso, sendo o menor ganho de peso observado, tá certo? E isso aqui fica muito claro quando a gente observa aqui que o controle teve a menor média, né? E os tratamentos 1 e 2 tiveram uma certa diferença, contudo, elas não foram estatisticamente significativas. Qualquer suplemento entre T1 e T2, ele vai promover um ganho de peso satisfatório e diferente de não dar nada, tá certo? Então aqui a gente pode não só rejeitar a hipótese nula, né? As médias são diferentes, e para responder o pesquisador, mesmo diante dessas adversidades aqui, mesmo diante dessas adversidades de diferentes linhagens, nós temos sim que tratamentos A e B, o suplemento vitamínico mineral A e o B, eles são equivalentes e ambos são superiores ao controle. Tá? Esta é a conclusão que se tira. E professor, na prática, qual dos dois eu escolho? Bom, na prática você vai escolher o que é mais disponível na região, tá certo? E principalmente o que é mais barato, para aumentar aí sua margem de lucro. Qualquer um desses aqui vai promover um crescimento satisfatório, tá? Então você escolhe o melhor custo-benefício dentre esses dois e toma a decisão de fazer uma suplementação vitamínica mineral, dado que o controle foi o menor resultado observado. Tá certo, pessoal? Então, assim se faz um delineamento em blocos casualizados. A gente viu a importância do controle de uma fonte de variação, que se fosse totalmente aleatorizada, ela seria jogada no resíduo e a gente deixaria de ter informações importantes para a nossa tomada de decisão, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, e agora vocês pratiquem e até a próxima.